Homenagem aos jogadores de futebol que receberam banana como se fossem macacos. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos. A respeito de oferecer banana aos jogadores de futebol como se eles fossem macacos, os jogadores deveriam rir de tais procedimentos, pois as pessoas que desse modo procedem, gente analfabeta, sem um mínimo de conhecimento das ciências da natureza, particularmente da química e da biologia, porque quem chama um negro de macaco, desconhece que ele, o branco, é também macaco. Existe em certas partes do mundo macaco com característica branca, apesar de ser pouco dado à extinção, mas a espécie humana e os macacos têm a mesma quantificação de DNA, particularmente o chimpanzé. Portanto, o Homo sapiens quimicamente é igual a um chimpanzé. Não apenas os negros, mas todos, indiferentemente da cor. Como surgiu o homem em sua história evolutiva? Há 70 milhões de anos surgiram as primeiras categorias dos primatas, os prosímios e os antropóides, ambos descendentes de macacos, sendo que os últimos tinham a forma humana. Há 24 milhões de anos surgiram os pongídeos, a família dos grandes macacos, gorilas, chimpanzés, orangotangos e gibões. Há 8 milhões de anos atrás surgiram os pró-hominídeos, uma espécie de primata que estava evoluindo para ser a espécie humana. Mas tinha semelhança ainda dos macacos. Todos eles adoravam comer bananas. Há 7 milhões de anos, duas linhas evolutivas de símios separaram-se, sendo que uma delas teve uma leve evolução para a atual espécie humana. Só por volta de 2 milhões de anos, bem perto da nossa civilização, surgiram então várias espécies de hominídeos. Isso no continente africano, sendo que todas desapareceram. Era para existir vários homens sapiens, mas estranhamente restou a natureza tão somente o Homo erectus, que evoluiu para o Homem sapiens. Então a grande questão, se o DNA do homem moderno é praticamente igual ao de um chimpanzé, qual o sentido do homem branco oferecer banana a um jogador de futebol por ser negro, quando o DNA de um branco tem como diferença genética apenas 1,6 o DNA do macaco? Exatamente a mesma proporcionalidade do DNA de um negro em relação ao branco. Mas como explica a existência de homens negros e brancos? Quando os negros em tribos atingiram outras regiões do planeta devido ao clima frio, a quantidade de hidrogênio recebido do Sol, com o tempo, basicamente 100 mil anos, os negros que mudaram para essas regiões ficaram brancos. Mas os brancos não perderam o DNA dos negros. Cientificamente, pela análise da evolução do DNA, todos os homens sapiens, indiferentemente da cor, quimicamente é um chimpanzé. Então, quem joga uma banana para um jogador de futebol merece toda a clemência social por tratar-se de uma figura estúpida, ignorante, por desconhecer ele mesmo do ponto de vista biológico, ser igual a um chimpanzé. O preconceito é fruto do analfabetismo de quem exatamente pratica, e não temos nem mesmo como lamentarmos diante da própria ignorância. O que fazer com esses estúpidos? Colocar na escola e obrigar a estudar biologia deveria ser a forma de punição judicial. Cadeia não resolve para fenômenos de ausência cultural, pois quem tem cultura científica não desenvolve preconceitos raciais. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.